Este vídeo é para ser mais uma conversa minha com vocês. Então, sintam-se à vontade no meu lar e peguem uma caneca com água, com café, para a gente poder conversar um pouco mais sobre consciência negra. Olá, pessoas históricas, tudo bem com vocês? Eu sou Milena Ibrahim e estamos no mês de novembro, né? Um mês que normalmente se celebra, se fala sobre a consciência negra. E antes de mais nada, né, de entrar no assunto em si, esse é um vídeo de conversa com vocês, né? Então eu espero que vocês conversem comigo na casa de vocês, escrevendo o que vocês acharam deste vídeo, o que vocês acham sobre essa temática. Mas eu também quero falar que o meu interesse não é só falar sobre isso no mês de novembro, mas aqui no meu canal vai ser um ponto de partida, né? Um início para a gente continuar discutindo isso sempre que pudermos. O meu intuito também nesse primeiro vídeo não é falar com vocês a origem, né, do mês da consciência negra, e especificamente do dia, que é o dia 20 de novembro, porque ele foi escolhido, e outros dados históricos. O que eu quero trazer para vocês aqui são dados, pontos importantes para a gente poder entender por que é fundamental falarmos sobre consciência negra. Mas uma outra coisa é que falar sobre consciência negra não exclui a luta, né, contra outros tipos de opressão vivida por outras pessoas ou minorias sociais, nesse sentido de que são pessoas, grupos de pessoas excluídas e marginalizadas dos seus direitos. Essa não é a intenção, mas também é importante falar de cada grupo específico, né? Nomear suas batalhas, nomear suas opressões, para que a gente consiga cada vez mais vencer esses desafios estruturais na nossa sociedade. Já uma terceira coisa é pensarmos por que não falar em consciência humana. Já que todas as vidas importam, por que não falar em consciência da humanidade do que consciência negra de um grupo específico? Será que pensar em consciência negra não é dividir essa sociedade? E para mim e para muitas outras pessoas, né, que estudam e que pesquisam esse tema, a resposta é não. Falar sobre consciência negra não exclui as outras pessoas, a humanidade das outras pessoas. E para entendermos isso, há dois elementos principais que explicam por que a gente não precisa ter um dia, um mês para falar de consciência humana. O primeiro deles, basicamente, é porque nem todas as pessoas, nem todos os grupos tiveram sua humanidade e os seus direitos destituídos. E outra coisa é porque pensar simplesmente em consciência humana faz com que as pessoas compactuem com o racismo, né? Esse problema estrutural de séculos da nossa sociedade. Então, tirar a chance, né, das pessoas negras, especificamente, que é o caso do debate deste vídeo, e de outras minorias sociais, o direito de combater, né, as desigualdades históricas, políticas, sociais, econômicas e muitas outras. Em consequência a isso, um outro ponto importante que a gente precisa entender, então, é que falar em consciência negra não fará com que a gente divida a sociedade, né, entre um grupo em que a gente pensa suas lutas e suas batalhas e outros grupos marginalizados, ou então também a camada da população que se autoafirma como branca. Mas a gente precisa entender que consciência negra são um processo, né, são ações para que a humanidade dessa população negra seja reconquistada. Como eu vi, né, no vídeo que eu vou indicar para vocês no final desse vídeo, é que consciência negra foi roubada da população negra durante todo esse período que vivemos de escravidão. Então, é preciso muita luta ainda para que esses direitos, essa dignidade negra, seja uma realidade no Brasil. Então, o primeiro ponto aí que a gente pensa, né, ao falar de consciência negra é justamente o racismo. E o racismo é um tema complexo porque, na verdade, a raça não é um conceito atualmente forte para se pensar nas pessoas, né, na humanidade. Até porque, como a gente sabe hoje, não existe raças humanas, existe só a raça humana. Mas por que então, né, que a gente fala em racismo?
Se é verdade, né, que cientificamente e biologicamente não se pode mais falar que existem raças humanas, não é verdade que socialmente e politicamente as pessoas não pensem assim. Então, a partir de muitas pesquisas, né, se descobriu que o termo raça não é um termo forte, um termo válido para se pensar nas sociedades humanas. Mas no dia a dia, no nosso contato com as pessoas, a gente sempre vê, ou quase sempre, pelo nosso olhar racial, em que a gente dita que um grupo é mais superior ao outro pela cor da pele, pelos fenótipos visíveis. Então, é um termo que cientificamente ele é falho, ele é fraco, ele não deve ser mais adotado, apesar de que na prática ele é muito adotado ainda na universidade, em várias ciências, né? Mas socialmente ele é regra na sociedade, até porque o Brasil foi construído sobre bases racistas e raciais, e ele continua caminhando e vivendo sobre bases raciais. Então a gente precisa entender o Brasil sobre esse olhar do racismo estrutural e precisamos entender também tanta coisa que foi tirada à força da população negra. Mas observe que eu não estou falando só sobre uma coisa do passado, eu estou falando também sobre o presente. Mas não um presente que recebe aí, né, a herança simplesmente da escravidão e acaba reproduzindo de alguma forma no cotidiano. Eu estou falando, né, sobre coisas construídas também atualmente, ressignificadas do passado, mas também criadas na atualidade, né, que de alguma forma acaba destituindo a população negra dos seus direitos. Então este vídeo, essa conversa, é um pouco sobre isso, alguns dados, alguns pontos, para a gente entender, né, por que é fundamental falar sobre consciência negra. Então, para darmos continuidade à nossa conversa, nós podemos falar primeiramente sobre o passado escravista do Brasil. E o Brasil viveu sobre a escravidão por mais de 300 anos. E a partir da métrica, né, de 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral e sua frota às terras brasileiras, atualmente o Brasil tem 521 anos de existência. Então vocês observam aí, né, que isso significa dizer que o Brasil tem mais tempo sobre a escravidão do que sem ela. E tem 133 anos que a abolição da escravidão aconteceu, né, a partir da Lei Áurea. Para a gente entender um pouco o peso, né, dos anos, da temporalidade nesse contexto, é só a gente pensar assim, que se você tem um avô, uma avó com 80 anos, apenas 53 anos antes desse avô nascer, é que aconteceu a abolição da escravatura. Esse é um dado muito importante, né, pelo menos para mim, para a gente entender, né, que a sociedade cotidianamente constrói novas formas de desigualdade, de racismo, mas também poder perceber que tem muito pouco tempo que a escravidão definitivamente deixou de acontecer. E uma outra coisa é que com a escravidão, né, se tentou tirar a humanidade dessas pessoas negras. Tanto que vários movimentos civis, né, os movimentos negros, tentaram modificar um pouquinho a palavra escravo para escravizado, justamente porque escravizado conota aquela ideia de que foi uma vida que não nasceu com essa condição de escravo, mas foi feito assim. E com isso eu também não estou querendo excluir as várias resistências, né, desses negros escravizados, dessas negras ao longo do tempo, até porque a gente vai aprendendo nas escolas de que não podemos vitimizar os negros, né, como se eles fossem coitadinhos, vítimas da escravidão. A gente precisa entender também a sua atuação na sociedade e na história. Sem querer excluir isso, mas eu estou querendo falar, né, as várias violências acometidas contra os negros, como violência de serem tirados de sua terra, violência de serem agrupados às vezes com grupos inimigos num mesmo navio negreiro, violências também culturais, né, de querer tirar, destituir, desvincular essas populações às suas culturas originárias, às suas religiões. Então, eu estou querendo só mostrar um pouquinho dessa parte, né, e como isso foi fundamental para que hoje a gente pense em consciência negra. O que eu estou querendo dizer, né, que apesar de os brancos, os colonizadores, não conseguirem efetivamente tirar essa humanidade, essa ancestralidade de todas as culturas formadas e forjadas
no contexto da escravidão, mas um legado muito importante aí deste período é justamente ligar o negro a partir dos seus fenótipos, a partir dos seus traços visíveis, a partir da sua cor de pele, à condição do escravo. Então a gente vê até atualmente expressões como você tem um pé na senzala. Essa expressão é muito forte e muito racista, muito ruim para ser falado para uma pessoa, porque está ligando que ela naturalmente está ligada à escravidão. E uma coisa importante ainda sobre isso é saber que nem todo negro veio para o Brasil na condição de escravizado. E mesmo que só viessem escravizados para o Brasil, a gente não pode naturalizar essa condição servil para as pessoas. Um outro ponto que podemos falar sobre esse passado escravista é a ideia do branco salvador. Eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo, mas um dado histórico que a gente pode exemplificar é justamente o momento aí da abolição da escravidão, né, a partir da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Só que o que acontece? Eu não estou querendo excluir a importância, né, dessa assinatura, o peso histórico que a Lei Áurea tem para esses negros escravizados, né, para essa sociedade da época. Eu não estou querendo excluir isso, mas estou querendo mostrar que romantizar, né, a ação de pessoas brancas faz com que se exclua a ação de pessoas negras. Por exemplo, a maior parte das pessoas escravizadas já haviam sido libertas antes da assinatura da Lei Áurea, justamente a partir da ação individual e coletiva de pessoas libertas, que são as pessoas que já conseguiram cartas de alforria, né, para serem livres da escravidão, a partir também de ações de pessoas livres, de escravizados, e também de abolicionistas brancos e negros. Então, ficar focando toda hora nisso, que a princesa Isabel assinou, que ela é boa e tal, não é bom para a gente poder entender toda essa tomada de iniciativa da população, tanto negra, escravizada, livre, quanto outros segmentos dessa sociedade. E uma coisa, né, que às vezes pode ser que não tenha nada a ver, mas está interligado, é justamente desconsiderar as capacidades das pessoas negras, ou então de se surpreender quando essas capacidades vêm à tona. Um exemplo que eu posso citar aí é de Djamila Ribeiro, no seu livro Pequeno Manual Antirracista. E eu deixo o coração aqui para uma amiga, que ela vai saber quem é, que me indicou a leitura deste livro para fazer esse vídeo. Então, basicamente, Djamila Ribeiro fala em uma parte do seu livro que no contexto aí de trabalho, um colega dela se surpreendeu quando ela escreveu um e-mail. Ele se surpreendeu com a escrita dela. Agora veja, ela é uma pessoa formada, ela é filósofa, escritora, então está atuante aí na universidade, na academia, é bastante fluente, né, ao falar, e ele ainda se surpreende com essa habilidade dela. Ou seja, ela está no meio de escrita e ele ainda se surpreende com isso. Então há uma atitude, uma ação que a gente não pode naturalizar. A gente pode achar que besteira, coisa simples, só falou, não falou por mal. Mas é uma coisa que não precisa e não deve ser naturalizada. Até porque, como a gente pode perceber, há muitos estereótipos como esses sobre a população negra e também políticas raciais que a gente pode começar aqui de vários períodos aí da história, não só políticas racistas atuais. Então, eu posso citar aqui para vocês que várias pesquisas eram feitas com cadáveres de pessoas negras para poder entender a partir, né, da estrutura, do tamanho, do formato da cabeça, por exemplo, se eram pessoas mais suscetíveis à malandragem, se eram pessoas mais suscetíveis à criminalidade. E a partir dessas pesquisas, os cientistas justamente chegavam a este ponto, de que o formato da cabeça, de que a cor da pele fazia com que essas pessoas fossem mais suscetíveis à criminalidade, à malandragem. Então, essa é uma coisa que ainda a gente vê muito acontecendo, né? A gente associar e já simplesmente segurar nossa bolsa quando está andando na rua, achando que tal pessoa, por ser negra, vai nos roubar. Outras coisas aqui que a gente pode falar ainda no contexto da escravidão é que as pessoas que conseguiam nas suas cartas de alforria, e como vocês já viram, são chamadas de libertas.
elas precisavam andar com essas cartas de alforria, né, junto com elas, porque funcionava como a identidade delas. Porque o que acontece nessa sociedade bastante escravista, a pessoa que era negra, ela, até que se prove o contrário, era considerada escravizada. Então acontecia muito de pessoas que não tinham essas cartas de alforria e já eram alforriadas, já eram libertas, serem presas, até que se prove que elas não eram escravizadas. Outro dado aí nesse contexto da escravidão, né, ligado também às políticas de segurança, é que os negros eram impedidos de ficar transitando à noite, justamente porque eles tinham medo desse perigo negro, dessa criminalidade. E uma outra coisa que a partir de 1850, né, quando já tinha se dado a proibição do tráfico transatlântico da África, né, de negros escravizados para o Brasil, é que as políticas brasileiras passaram a se orientar para impedir a chegada de negros ao Brasil. E quem estuda um pouquinho sobre isso é Vlamir Albuquerque, né, uma historiadora que também foi minha professora. E no livro dela chamado O Jogo da Dissimulação, ela justamente pesquisa, né, e analisa como as políticas brasileiras passaram a se orientar para poder impedir a chegada de pessoas negras. Só que o seu discurso era de que eles estavam impedindo pessoas negras escravizadas, né, na condição de escravo. Mas na verdade, né, o que a professora percebeu é que essas pessoas, esses políticos, estavam tentando impedir a chegada de qualquer pessoa negra. Então tem até um caso em que um homem branco está querendo entrar no Brasil com uma mulher que não era escravizada e é impedido. E também uma coisa interessante é que a política deles era para não evidenciar isso, apesar de que ao olhar a documentação a gente percebe escancaradamente essa política racista. E outro ponto aí que a gente pode observar também, que diz respeito sobre as políticas raciais e racistas, né, de posição sobre os corpos negros, é justamente programas de esterilização da mulher negra. E são políticas que não aconteceram só no passado, ainda hoje há várias situações, né, em que mulheres são esterilizadas sem elas saberem, para que elas não tenham filhos ou não tenham mais filhos. E até uma outra coisa interligada a isso é que a gente acha muito natural criticar uma mulher negra por ela ter muitos filhos. E eu não estou falando aqui sobre várias implicações de falta de saúde pública, de conscientizar a população. Estou falando também de que a gente liga diretamente a nossa crítica a essas mulheres negras. Então a gente percebe como o racismo está arraigado, né, nas nossas mentes, nas nossas vidas, cotidianamente. Então a questão, né, gente, que eu quero compartilhar com vocês nessa conversa é justamente o que Djamila Ribeiro fala no livro dela, que eu já citei anteriormente, que não é se você não é racista, não é se você não menospreza as pessoas negras, mas o que você está fazendo concretamente de ação para poder combater o racismo. O racismo é um problema meu, é um problema seu. É preciso falar sobre consciência negra, mas também além. Realmente todas as vidas importam, mas há vidas que são mais inferiorizadas que outras e às vezes destituídas de sua humanidade até hoje. Por isso as dicas do vídeo de hoje é justamente para que você vá além. Então tem várias dicas aí do vídeo que eu quero passar para vocês e vou deixar todos aqui nas descrições. Mas tem alguns que eu quero falar aqui abertamente, que é o próprio livro da Djamila Ribeiro, que eu utilizei como referência, Pequeno Manual Antirracista. Tem um vídeo aqui no próprio YouTube da escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Tem também uma série de vídeos que eu vou deixar linkado aqui sobre a consciência negra. Então é interessante que se você pesquisar a hashtag da consciência negra, você vê uma série de vídeos muito interessantes sobre o assunto. Uma outra dica para quem gosta de série é a minissérie da Netflix, bastante recente, chegou agora no catálogo, chamada Colin em Preto e Branco. É uma minissérie falando sobre a infância e adolescência, né, sobre questões raciais e culturais do jogador de futebol americano e também ativista dos direitos humanos chamado Colin Kaepernick. Eu acho que você fala assim o nome dele. Então, gente, aproveito que eu deixei muita coisa acessível, muita coisa interessante para vocês verem.
Não deixem também de pesquisar por conta própria. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e também espero ver vocês aqui nos comentários e nos próximos vídeos. Tchau!